Infelizmente. Eu não acho isso bom, mas no relatório eu acho que poderia ter sido mais enfático em questão Você leu o relatório? das organizações criminosas. Você leu o relatório? Sim, li o relatório. Então me fala das medidas que o relatório propõe. Mas quais das medidas que o relatório alguma propõe? medida que o relatório Aí você propõe. está usando a estratégia da nossa... São 10h03 e Jess já jantou às 10h03. Você está falando isso. Sem ter aqui em silêncio. Assim não dá. E a Leu Jess já tá o relatório. imobilizada. Me fala uma medida que o relatório propõe. Duas. Tem várias características. Com duas, pode escolher. Você está utilizando mais uma vez as estratégias do MBL de me perguntar. Não, a estratégia é coisas Sócrates. Jess. Não é do são MBL, citadas. não, assim, é do O que Sócrates. importa Você está mais, dando opinião mas de um o que relatório mais que você não leu. Você, por exemplo, é a favor, então, que o relatório fosse aprovado. Sim, sou. Por qual razão? Várias razões, dentre elas o indiciamento por crime de responsabilidade no artigo 32 e 39 do ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli e também o ministro Gilmar Mendes, mas já num artigo diferente. Também tem a questão da omissão de Paulo Guanet, né, que foi omisso na minha visão, sim, que também ele enquadra como crime de responsabilidade. E além disso, Henrique, o relatório fala bastante das organizações criminosas, é super técnico e coloca propostas, que era isso que eu te cobrei aqui, que prova que você não leu o relatório, como a recriação do Ministério da Segurança Pública, medida essa que eu sou super favorável nas sugestões deles. Além disso, ele também coloca a necessidade de se enquadrar as organizações criminosas como grupos terroristas, que é uma coisa que o Brasil vem cobrando e tem muito fato técnico e bem avaliado lá dentro, mas que você, como não leu, mas seguiu a cartilha do PT, do governo, que ontem advogou e lutou contra esse relatório ser aprovado, é simplesmente repassar uma narrativa falsa que esse relatório de uma pessoa que é super técnica, que é o senador Alessandro Vieira, não fosse aprovado. É lamentável essa postura sua aqui no Morning Show. Nossa, Henrique, eu vou chamar Brasília enquanto você toma um fôlego para responder a Jess. Toma uma água, toma um fôlego. A Jess jantou às 10h04 da manhã desta quarta-feira. E a gente vai para Brasília porque depois do relatório final da CPI do crime organizado ter sido apresentado, muita coisa por lá aconteceu, né? A gente vai saber que os senadores rejeitaram o documento que pedia, como a gente mostrou, né? O indiciamento dos ministros do STF, da Procuradoria-Geral da República. A história foi escalonando, aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, repudiou, né, esse indiciamento. Gilmar Mendes está preparando uma ação contra o senador Alessandro Vieira. Gente, foi um quiprocó, um sururu. Enfim, a gente já tinha falado que ia dar essa confusão, mas eu queria só lembrar que essa CPI começa na esteira daquela mega operação. Vamos lembrar aquela mega operação que teve no Rio de Janeiro, no complexo da Penha e do Alemão, com 121 mortos. Aí começa-se a falar sobre crime organizado. Eu gostaria também de provocar o nosso sofá da discórdia, se é que isso precisa de provocar, mas, poxa, começa como falando de crime organizado. Tem que ir falar de STF, Matheus? Precisa falar de STF? Cadê o crime organizado nisso aí que não apareceu? Fernando, a questão é: por que mencionar uma instituição como o STF numa CPI do crime organizado? Porque supostamente pode haver algum tipo de conexão. A gente jamais... E aí é sério, né? Esse que é o ponto. Porque eu concordo plenamente como a gente se questionar e refletir. Por que o STF está envolvido nisso? Mas aí vem outra pergunta ou talvez uma afirmação, né? Estaria o STF envolvido nisso? Infelizmente a CPI não foi para frente. Mais uma, né? Mais uma grande pizza em Brasília. Agora, a Jess trouxe muito bem. E os indiciamentos que foram apontados? Vai ficar mais um silêncio? Você que nos ouve, vai votar em quem, meu amigo? Porque isso aqui é uma vergonha. O que a gente está vendo é um vexame para a nossa política. Ana? Não, e o que eu assino embaixo em tudo que a Jess falou, e o pior é que... Não, assinar embaixo no que a Jess fala é fácil. Eu quero ver você discordar da Jess. Eu falei que eu vim aqui hoje porque eu concordo com tudo que ela fala. Aí é fácil. Mas Sei não, hein, Fernando? Quero ver você ficar discordando igual o Henrique discorda. Dá um tempinho. Eu acho que o mais interessante disso tudo foi a reação dos ministros quanto ao indiciamento. Eles ficaram, assim, revoltadíssimos, porque eles falaram: como que vocês vão citar, pedir o indiciamento de ministros do STF? Tipo assim... Amigo, se você não está devendo nada, qual que é o problema de você ser investigado? Vai lá, mostra as caras, fala que você não deve nada. Porque é realmente estranho para a população brasileira a gente começar, de fato, uma CPI que investiga o crime organizado e a gente acabar chegando em ministros do STF. Qual que é essa ligação? Como que a gente vai saber agora se a gente não tem mais CPI? É um indiciamento inédito. Pois é. Inédito na história do STF, na história das CPIs. Estamos com Brasília já no ponto, Ellen Manager? Estamos sim. Marco Viana? Marco, está lá conosco.
ele estava, mas não está. Mas a gente está. Jazz está. Antes esse que a Ana falou, eu acho bem importante, né? A reação dos ministros. Eu vou até além. Eu acho que a reação dos ministros, ela é problemática em termos até da República, da nossa lógica de funcionamento. Porque ontem nós vimos ameaças veladas a um indiciamento desse ser colocado como abuso de autoridade, lembrando que os poderes aqui, eles se avaliam, então eles se fiscalizam, o Senado tem esse papel. E até mesmo dando a entender que poderia levar à inelegibilidade de quem sabe quem fez o relatório, nesse caso o senador Alessandro Vieira. Ontem eu usei a palavra coragem para colocar esse indiciamento dos ministros. E a palavra coragem aqui é por ações como essa. Em muitos momentos nós temos notado que a ação do Supremo Tribunal Federal, mediante as situações de investigação ou até mesmo de críticas, é simplesmente uma autoproteção e falas que muitas vezes soam como destratos a outras autoridades, à imprensa e a tantos outros grupos. Isso é extremamente problemático e, para usar um estudioso aqui, que a esquerda tem usado bastante, que é o Levitsky, um professor da Universidade de Harvard, muitas vezes nós vemos isso também como um indício de crescimento do autoritarismo em um país. E a gente quer reiterar o convite para o senador Alessandro vir aqui no Sofá da Discórdia, tomar um cafezinho conosco. Tem coragem, senador? Vem para cá conversar com a gente, vai ser muito bem recebido aqui. E quem vai ser recebido agora no Morning Show? Agora sim.